Olá, estou sentada aqui, trabalhando agora, tentando colocar minhas ideias no lugar para começar a montar essa palestra. E essa é a hora mais difícil, porque a gente lê, e depois, para montar a estrutura da palestra, é preciso colocar as informações no lugar, como quem está construindo um quebra-cabeça. Então, eu comecei a escrever aqui algumas coisas, né? E uma delas é exatamente o que a gente falou no vídeo anterior, dos princípios básicos e como que eles ajudam a criatura a estar centrada, né, no entendimento do porquê da vida e da nossa existência. Mas o Covid, ele, entre muitos dos ensinamentos que ele trouxe para a gente, uma das coisas que ele colocou assim na vitrine das nossas existências é a nossa mortalidade, a fragilidade da vida orgânica, a morte. E aí eu pergunto para vocês, quem de vocês pensa na própria morte? Não é? Nós estamos lidando com a questão da morte. Talvez alguns que estejam me escutando agora estejam pensando assim, nossa, mas a Suzana está falando de morte. Para que falar de morte? Que tema horrível, que tema, né, assim, down, assim, não vamos falar disso não. Só que a morte orgânica é uma fatalidade e a qual ninguém pode escapar. E não falar da morte não afasta de nós a possibilidade de virmos, a possibilidade não, a certeza de que um dia nós vamos morrer. Então o tema da imortalidade ele é interessante porque ao mesmo tempo, a ideia da imortalidade pode nos trazer muito conforto diante daqueles que partem, sabendo que estaremos reunidos com eles em algum momento e que os laços de afeto não são quebrados pelo distanciamento físico, né? Pela diferença da vibração em que a pessoa está vivendo, dentro ou fora da matéria. Mas, ao mesmo tempo, a ideia da imortalidade pode também ser usada como uma proteção para nós não falarmos de algo que é muito importante na nossa vida, que é a morte do nosso corpo físico, que é um assunto muito, muito difícil para a gente. Por quê? Porque nós somos espíritos caracterizados pela prevalência da matéria sobre as coisas do espírito, ou seja, nós nos identificamos profundamente com esse corpo material. E como nós vamos ver com Emmanuel e com Kardec, é muito difícil mesmo para nós, nessa condição e nesse corpo tão físico, lidarmos com a morte e com a separação dos nossos entes queridos. É uma causa real de sofrimento ainda para a nossa condição humana. No entanto, quando nós usamos a ideia da imortalidade não como uma defesa para não falar do que é importante e necessário falar, porque quando nós falamos e pensamos a nossa morte com a perspectiva da imortalidade nos ajudando, ela vai nos ajudar não somente a dizer o até breve àqueles que se vão, mas vai nos ajudar a fazer do nosso próprio processo natural de desfazimento desse corpo físico um momento divino, um momento de transcendência, um momento de aprendizado, um momento de lucidez, onde nós vamos poder passar com tranquilidade, com fé, fortalecidos por essa transição que aguarda a todos nós, não é? Então, parte do que a gente está querendo falar um pouquinho sobre isso, como o conceito da imortalidade nos ajuda, quando usado de forma correta, para lidarmos com a ausência temporária daqueles que se vão, mas também para o gerenciamento da nossa própria morte física, sabendo que é um processo de transição. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar naquilo que você quer no fim da sua vida? Você quer dias que se estendam a qualquer custo? Você quer dias com qualidade? Você quer dias com conexão, com consciência, com inconsciência? Todas essas coisas são importantes de pensar. E quando nós temos o paradigma da imortalidade, fica sempre mais fácil perceber
quais são as nossas prioridades e aquilo que é importante para nós nesse momento tão significativo da nossa existência de espíritos peregrinos, espíritos que ainda necessitam desse trânsito dentro e fora do corpo. Nós vamos estar refletindo com mais profundidade sobre esse tema na palestra que estamos preparando e também num seminário que, se Deus quiser e der certo, a gente tem a intenção de fazer sobre a questão da imortalidade, mas também sobre a questão do fim da vida. Um grande abraço.